dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, pela graça de Deus, estamos aqui, iniciando sempre às 6 horas da manhã, nesse perfil, um devocional. Devocional é o momento que separamos para nos dedicar mais intensamente à palavra de Deus, para intensificar mais a nossa presença naquilo que Deus tem para nós. Mais um dia está se iniciando, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Sejam todas bem-vindas, bem-vinda Paula, bem-vindo Tabina, Dias, querida, seja bem-vindo, Patrícia, seja bem-vinda, querida Gi, seja bem-vinda, que Deus os abençoe. Vamos iniciar mais um devocional na presença de Deus. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Esse é o dia que o Senhor nos preparou, né? Esse é o dia que o Senhor está nos dando de presente para vivermos intensamente. Bom dia, William, seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Vamos iniciar o nosso devocional diário. Como é bom iniciarmos o dia na presença de Deus, né? Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Hoje é um feriado, né? Mas a palavra de Deus não tira férias, né? Não tem feriado. A palavra de Deus, ela é diária, ela sempre tem algo para nos ensinar todos os dias, né? E é na palavra de Deus que nos movemos, é na palavra de Deus que realizamos todas as coisas debaixo da soberania de Deus. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Dona Heloísa. Vamos iniciar o nosso devocional. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos chegando. Obrigado, Gi. Deus abençoe, querida. Vamos começar o nosso devocional. E a construção desse devocional foi interessante. Deus, ele trabalha de uma forma que a gente nem imagina, né? Porque a palavra é dele, é ele que a sustém, é ele que a mantém, né? A palavra de Deus é viva e ela se torna vida em nós. E por que eu falei que a construção desse devocional foi diferente? Ontem eu falei para vocês desse meu devocional aqui, esse livro, Dia a Dia, né? Inclusive está saindo agora, final do ano, volume 2, né, lá pela igreja que eu frequento. E se você observar a capa desse devocional, que é o volume 1, são girassóis, tá vendo? São girassóis. E ontem eu estava olhando essa capa, quando eu mostrei para vocês, e Deus me deu uma palavra muito interessante, baseado nos girassóis. E eu comecei a estudar ontem sobre os girassóis. E essa flor, essa planta, ela tem um comportamento, ela é criação de Deus, Deus sustenta, Deus mantém. E por incrível que pareça, estudando ela ontem, sobre os girassóis, eles têm muito a nos ensinar, pelas características dele, as características que Deus, na hora que criou os girassóis, colocou neles. E eu, estudando os girassóis, o comportamento dele, né, dessa flor, dessa planta, Deus me trouxe, através da sua palavra, algumas coisas interessantes. E foi daí que surgiu o devocional de hoje. E eu louvei a Deus porque essa palavra que Ele me deu me abençoou muito. E eu tenho certeza que vai ser um bálsamo, vai ser uma
palavra extremamente abençoada para a sua vida. Amém? Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida. E hoje vamos falar sobre 5 características que todo cristão deve ter. 5 características que todo cristão deve ter. Bom dia, Dani, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E, como eu falei, eu tomei os girassóis como exemplo. Exatamente por causa da capa desse livro, que tem os girassóis, eu tomei esses girassóis como exemplo. E ontem eu nunca estudei tanto sobre girassol como eu estudei ontem. Ontem eu fiz uma pesquisa, li sobre os girassóis e tudo, e eu achei muito interessante, porque Deus me trouxe uma palavra baseada nessa criação dele. Os girassóis como criação de Deus. E deles eu tirei 5 características que todo cristão deve ter. Eu não sei se você já viu um girassol, se você já teve a oportunidade de ver, inclusive, né, aqui na região tem um campo lindo de girassol. Eu já vi algumas pessoas postando, eu não sei nem onde fica, mas eu tenho vontade depois de ir lá. Você já viu um girassol? É uma flor amarela, muito grande, e ela tem esse nome porque ela sempre se movimenta na direção do sol. Ela sempre se movimenta na direção do sol. Assim que as suas primeiras folhas surgem, brotam na terra, o girassol, assim que brota, ele logo procura uma luz solar. É como se ele soubesse que a claridade e o calor do sol trarão vida para ele. Automaticamente ele surge da terra, ele já vai virando na posição do sol, buscando a luz, buscando a claridade. Isso quer dizer que se colocarmos essa flor em uma sala, por exemplo, escura e fechada, ela morreria. Se os girassóis ficarem na escuridão, eles morrerão. Eles precisam da luz do sol para terem vida neles. E quando eles brotam da terra, eles automaticamente viram na direção do sol. E por isso esse nome que foi dado a eles, girassol. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Sabe, assim como os girassóis, o nosso corpo também precisa da luz e do calor do sol para se manter vivo. Mas não é só o nosso corpo que precisa de cuidados, que precisa de luz. O nosso espírito também precisa de luz. Também precisa da claridade para se manter vivo, firme. O espírito é imortal, mas o nosso corpo é mortal. E precisamos de luz para manter o nosso corpo vivo e o nosso espírito alimentado. E o nosso espírito, ele precisa de uma luz para manter acesa a chama da fé, da esperança. Mas afinal, que luz é essa? O próprio Jesus Cristo nos dá a resposta sobre essa luz. Olha o que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Palavra de Jesus. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Olha que interessante. Os girassóis, quando nascem, eles já procuram a luz do sol, porque eles sabem que a luz do sol é vida para eles. E Jesus Cristo diz que Ele é a luz do mundo. É a luz que precisamos para nos manter vivos. Por isso, sempre devemos nos direcionar para a luz de Cristo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, eu vou repetir. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Agora que sabemos que Jesus é a luz que precisamos para viver, eu quero te mostrar nesse devocional da manhã de hoje que a nossa vida espiritual tem em comum com girassóis. O que a nossa vida espiritual tem de comum com girassóis? E o que devemos fazer para estar sempre ligados a Cristo? Esse devocional, ele foi montado de uma forma tão incrível. O Espírito Santo, ele trabalhou de uma forma tão plena ontem, porque, como eu falei para vocês, surgiu do nada. Eu estava folheando esse livro ontem, mostrei para vocês, né, e falei do segundo volume dele, né, e o que me chamou a atenção de novo, que essa capa eu achei linda, eu olhei os girassóis e dali surgiu o devocional. Como eu falei ontem, eu pesquisei muito sobre os girassóis. Nunca estudei sobre o girassol na minha vida. E ontem eu me aprofundei sobre a vida dos girassóis. E surgiu esse devocional. E através dessa planta, dessa flor, o que tem em comum com a nossa vida espiritual? Primeira coisa, devemos dar bons frutos. Devemos dar bons frutos. Você sabia que um dos motivos pelos quais os girassóis é reconhecido e cultivado em vários lugares do mundo é a qualidade do óleo produzido através das suas sementes? Eles são produzidos no mundo inteiro em grande escala, em grande quantidade, no mundo inteiro, por causa da qualidade do óleo que é extraído das suas sementes. O óleo de girassol é considerado um dos melhores óleos e os mais saudáveis na área comestível. Para se ter uma ideia, suas propriedades são boas para o coração, para o cérebro, para o sangue e para a pele. Mas eu não quero falar aqui de benefícios de girassol, não. Eu quero falar que da mesma forma, nós como cristãos, devemos ser reconhecidos pelos nossos bons frutos, por aquilo que fazemos, que geramos através do Espírito Santo. Sabe, no livro de Gálatas, vemos quais são esses frutos. Paulo deixa bem claro, quando ele escreveu aos Gálatas, os frutos que devemos produzir, que são frutos do Espírito Santo. E devemos ser reconhecidos por essas características em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você produz esses frutos? Você é reconhecido por esses frutos? Porque a primeira característica de um cristão é produzir bons frutos. Então, só é possível você produzir frutos no reino de Deus, produzir frutos no ambiente que você vive, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. Só é possível através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo você produz amor, alegria, paz, você tem paciência, você tem em si a bondade, a fidelidade e principalmente o domínio próprio. E do mesmo jeito que o girassol é reconhecido pela qualidade do seu óleo, que é o óleo de girassol, nós como os cristãos precisamos ser reconhecidos pelos bons frutos que produzimos através do Espírito Santo que habita em nós. O girassol é uma flor muito bonita e tem um perfume muito agradável. Porém, mais importante do que isso é o bom fruto que ela produz.
que é extraído da sua semente, o bom fruto que ela oferece. Sabe, você e eu podemos ser uma pessoa agradável, podemos ser uma boa companhia, podemos ter uma boa aparência, ser bonitos, né? Mas Deus espera que sejamos pessoas não somente bonitinhas, bem apresentadas, não. Deus espera que geremos todos os dias bons frutos. Frutos que vão nos abençoar e abençoar a vida de outras pessoas que convivem conosco. O seu ambiente que você vive, seja no seu trabalho, na sua família, deve perceber as características e o fruto que você produz como consequência do Espírito Santo em você. O que você tem gerado? O que você tem produzido? Você é reconhecido pelo quê? Não que há necessidade de ser reconhecido, não. Não estamos nesse mundo para aparecer. Estamos nesse mundo para ser reflexo da glória de Deus. E como consequência disso, gerar frutos de honra ao Senhor. E isso só é possível pelo Espírito Santo. Então busque o Senhor. Tenha uma vida correta diante de Deus e produza frutos dignos de honra e glória do Senhor. A segunda coisa que aprendemos com os girassóis é que devemos nos adaptar às diversas mudanças da vida. Segunda característica de um cristão é que ele deve se adaptar às diversas mudanças da vida. O girassol, ele é uma das plantas mais resistentes às mudanças climáticas que existe. Ele pode resistir dias muito quentes, como também não se abala com temperaturas muito baixas. Graças à firmeza das suas raízes, olha, presta bem atenção nisso. Graças à firmeza das suas raízes e do seu cabo, o girassol se mantém firme no chão depois de uma tempestade passar por eles. Além disso, os girassóis têm uma capacidade muito grande de se adaptar a solos menos férteis e menos irrigados. E assim como essa planta, como essas flores, nós como cristãos precisamos nos manter firmes com as nossas raízes da fé inabaláveis. Porque se tivermos as nossas raízes firmes, pode vir a tempestade que for. De repente estaremos num solo que não é tão irrigado, num solo que não é tão nutriente, mas por causa das nossas raízes firmes da fé, nos mantemos de pé. Independente de qualquer situação que a nossa vida possa atravessar ou se encontrar, se as nossas raízes, como as raízes dos girassóis, estiverem firmes, seremos inabaláveis. E a nossa raiz se chama fé. É a fé que nos sustenta, é a fé que nos move, é a fé que nos mantém de pé, a fé no autor e consumador dela, que é o próprio Jesus Cristo. Paulo disse isso, que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O profeta Abacuque sabia muito bem sobre isso, sobre essa questão da firmeza, sobre essa questão da raiz estar firme em Deus. Olha o que ele escreveu no capítulo 3, versículo 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, eu estou lendo na versão, na linguagem de hoje, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha
salvação. Mesmo que aconteça o pior, mesmo assim, exultaremos, nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Mantenha suas raízes firmes no Senhor. Mantenha os seus caules firmes no Senhor. E você jamais será abatida, jamais será abatido, jamais será destruído. Pode acontecer o pior. De repente você hoje está sentindo a pior dor, está sentindo o pior sentimento que você poderia estar sentindo. Mas mesmo assim, se exulte no Senhor, se alegre no Deus da sua salvação, porque Ele é o teu consolo, Ele é o teu sustento, Ele que renova em você a sua presença e faz você viver dias novos e novos recomeços na sua existência como filho e como filha de Deus. Então devemos sempre nos adaptar às diversas mudanças da vida. Eu comentei uma vez, inclusive numa pregação minha, que a nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida ela tem os seus altos e baixos. É como se fosse um batimento cardíaco. E ainda bem que a nossa vida tem esses altos e baixos, que nem um batimento cardíaco, é sinal que a gente está vivo. Porque se ficar uma linha reta, morremos. A nossa vida, ela precisa exatamente ter esses altos e baixos, que são essas mudanças da vida, para testar a nossa fé, para fortalecer o nosso caráter, para nos tornar pessoas mais maduras. Se ficar só no alto, não aprendemos nada, porque não há necessidade de aprendizado. Está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo caminhando. A nossa vida, ela não é uma linha reta. Ela é que nem um batimento cardíaco, altos e baixos. E o mais interessante disso é que isso se encaixa exatamente na promessa de Deus através de Jesus Cristo, que nos disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existe uma garantia. No alto, Ele está conosco. No baixo, Ele está conosco. É promessa de Deus. Então devemos sempre, com as nossas raízes firmes no Senhor, nos adaptarmos às diversas mudanças da vida. Aquele que age como um girassol consegue se adaptar a diversas mudanças da vida, guardando os mandamentos de Deus nas situações mais difíceis e se tornar uma pessoa madura e firme na fé. Alguém com coração semelhante a de Jó, um homem de Deus que não blasfemou contra o Senhor, mesmo diante de tantas adversidades. Mantenha-se firme, independente das circunstâncias. Reconheça a sua identidade. Você é filho, é filha de Deus e sempre será, independente das circunstâncias. Você já foi resgatado, já foi libertado e pertence a um reino que jamais terá fim. Amém? Mantenha-se firme nessa palavra. Terceira coisa que aprendemos com os girassóis, que deve ser a característica do cristão, uma das características do cristão: devemos sempre nos orientar pela luz. Devemos sempre nos orientar pela luz. O fenômeno que faz o girassol girar é conhecido como rastreamento solar. Eu não sabia disso. O fenômeno que faz o girassol girar é conhecido como rastreamento solar. O que significa que ele é orientado pelo Sol. Ele é orientado pelo Sol. Uma plantação de girassóis, à medida que o Sol segue o seu curso, nascendo no leste, por exemplo, e pondo no oeste, vemos as flores se movimentarem no mesmo sentido. É impressionante, todas elas estão numa posição, na medida que o Sol aparece, todas juntas, no mesmo momento, elas viram em direção
ao sol. Elas nunca vão virar para lados contrários, porque todas elas são orientadas pela luz do sol. Deus é o nosso sol. Nós somos os seus girassóis e precisamos da sua luz para sermos guiados pelo caminho certo. Olha o que está escrito no Salmo 119. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha que maravilhoso isso. Nós devemos nos orientar pela luz da palavra. A palavra de Deus é que nos sustenta e nos mantém de pé. É por ela que devemos ser orientadas. Esse é o motivo do devocional todo dia, às 6 horas da manhã aqui, para que a gente possa ser orientado, que é para que a gente possa receber uma direção da luz da palavra em nós. A tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Assim como a planta precisa seguir o caminho do sol durante todo o dia para sobreviver, nós precisamos nos manter focados em Deus o tempo todo para não perdermos a direção e o plano que Ele tem para cada um de nós. Sabe, quando temos a presença do Senhor na nossa vida, a gente fica mais forte, a gente fica mais ousado, a gente se torna homens e mulheres de fé inabalável e passamos a ter a certeza da salvação e daquilo que Deus produz em nós através da luz da sua palavra. Também começamos a ter amor pela sua obra e por isso começamos a ser servos, servindo o Senhor em todo o tempo. Não esqueça, uma das características de um cristão é que ele deve sempre se orientar pela luz da palavra. Está vendo quanta coisa os girassóis têm para nos ensinar? Criação de Deus. Como eu falei, esse devocional surgiu quando eu vi a capa do devocional Girassóis. Nunca tinha me tocado nisso e ontem eu pesquisei sobre essa planta e muitas coisas aprendemos com essa criação de Deus. Quarta característica que devemos ter: devemos amadurecer nos momentos de escuridão. Presta bem atenção, esse quarto ponto, para mim foi o mais importante, foi o que me abençoou muito. Devemos amadurecer nos momentos de escuridão. Sabe, uma das coisas, na verdade eu não sabia nada sobre girassol. Ontem, pesquisando sobre essa interessante criação de Deus, essa planta, é interessante o que acontece de noite, quando o sol se põe, o campo dos girassóis em plena escuridão. Quando o sol se põe, quando a noite chega, o girassol volta na sua posição original. Ele volta na posição que ele nasceu. Porque suas células deixam de receber o estímulo provocado pelo sol, que é o estímulo do seu movimento, do rastreamento solar. E é durante a noite que essa planta usa toda a sua energia que absorveu durante o dia para fazer com que as suas sementes amadureçam e, consequentemente, gerem novas sementes. O girassol não deixa de se desenvolver porque está na escuridão, porque é como se ele soubesse que na manhã seguinte o sol virá e lhe dará tudo novamente do que ele precisa. Ei, essa escuridão que de repente você está passando, que sirva para você se amadurecer, que sirva para você buscar mais a Deus, que sirva para você se encher mais da presença de Deus e daquilo que Ele tem para a sua vida, porque o amanhã vai chegar, o sol vai vir novamente e você vai estar pronto para receber mais e mais do Senhor.
Então, queridos, da mesma forma que o girassol, quando passamos por um momento de escuridão na vida, não devemos desanimar e nem deixar de crescer espiritualmente, porque Deus não nos abandona. E no tempo certo, o sol virá e Ele renovará a nossa vida. Veja o que está escrito no Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia. Está difícil? Aproveita para se tornar uma pessoa mais madura. Está doendo? Aproveita para crescer mais espiritualmente. Se está na escuridão, continue firme. O sol na manhã vai chegar. E eis que tudo se faz novo, diz o Senhor. Na escuridão da plantação de girassóis, ele volta na sua posição original. A sua semente é mais amadurecida, a sua semente é mais trabalhada. Tudo que ele absorveu daquele sol do dia anterior, ele começa a produzir dentro dele o amadurecimento para o dia seguinte. Quando o sol vier, ele volta para a direção da luz e continua o seu esplendor, que é sendo um girassol. Absorve os nutrientes da palavra, da luz da palavra, e é na escuridão que esses nutrientes da palavra, que essa luz da palavra vai te fazer uma pessoa melhor, vai produzir mais no seu espírito, vai te fortalecer mais, para quando chegar na manhã seguinte, você está ali pleno para receber mais do Senhor. Nós precisamos ser como o girassol, aproveitar os períodos de escuridão para nos lembrar de tudo que o Senhor fez no dia anterior, tudo que o Senhor fez na nossa vida, e esperar nele com confiança, porque o dia seguinte virá. Nessas horas é que sentimos longe da luz, nessas horas que nos sentimos afastados da luz, devemos buscar o Senhor em oração, cantando louvores, meditando na sua palavra, pois Ele sempre nos ouve, sempre está pronto para ouvir a nossa voz. Como eu sempre digo, Deus ama ouvir a nossa voz. Então ore, clame, louve. Na escuridão é isso que você tem que fazer. 2 Samuel capítulo 22, versículo 7. Olha o que está escrito. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele me ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Eu vou repetir. 2 Samuel 22, 7. Na minha angústia, na minha escuridão, no momento que eu estou sem a luz, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Ah, queridos, no momento de escuridão da vida, é o momento de você se fortalecer ainda mais no Senhor, porque o dia seguinte virá. O dia seguinte virá. E a quinta e última característica de um cristão que aprendemos com o girassol, o comportamento do girassol, é que devemos deixar um legado para as próximas gerações. Sabe, você não vive só por você. Você vive pelos que virão. Você vive pelos que virão. Pense nos seus filhos. Pense na sua família. Pense naqueles que estão vindo atrás. Sabe, o mundo hoje está vivendo, principalmente aqui no Brasil, estamos vivendo um tempo onde preocupa a nossa nova geração. Mas confiamos em Deus e sabemos que Deus é maior do que todas essas coisas que estão acontecendo. Mas nós, como os cristãos que somos, filhos e filhas de Deus, devemos deixar um legado para as futuras gerações. O que você tem deixado para os seus filhos? O que você tem deixado para a sua família?
O que você tem deixado por onde você passa? Talvez você não sabia disso, como eu também não sabia. Eu pesquisando sobre girassóis eu descobri. Mas o ciclo da vida de um girassol dura no máximo 1 ano. Esse é o tempo de vida de um girassol, 1 ano. Porém, nesse curto espaço de tempo, ele absorve tanta luz, mas tanta luz do sol, que quando ele morre, ele deixa no solo uma quantidade incrível de nutrientes para que novos girassóis possam brotar e se desenvolver. Aleluia. Você tem luz suficiente em você para ser um nutriente para os que estão vindo atrás? Você tem luz dentro de você na quantidade necessária por onde você passar, essa luz seja emanada, essa luz seja transmitida, a luz da palavra, a luz de Cristo? A Bíblia diz que os nossos dias aqui na terra são passageiros também. Não sabemos quanto tempo estaremos de pé. A nossa vida é um vapor. Olha o que está escrito no Salmo 90, versículo 10. Os anos da nossa vida chegam a 70, 80, para que tenha mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Não importa a idade, a vida tem o seu tempo, e quem controla isso é o Senhor, que é Deus soberano, que tem controle sobre a nossa existência. Mas assim como os girassóis, devemos viver em comunhão com Deus todos os dias, para que os frutos desse relacionamento com Deus sejam transmitidos como herança para os que aqui ficarão, para os que aqui virão depois. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu um pouco antes da sua morte. É muito conhecido esse versículo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Essa foi a última carta de Paulo. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Sabe, na minha opinião, queridos, esse é um dos versículos mais profundos, interessantes de toda a Bíblia. Mesmo sabendo que ele seria morto por pregar o Evangelho, Paulo continuou levando a palavra a multidões, ensinou pessoas a fazerem o mesmo. O legado que Paulo deixou nos alcançou até hoje, nos alcança através das suas cartas. Eu não sei se você sabe, mas a metade, até um pouco mais da metade do Novo Testamento, são as cartas de Paulo. Ele deixou um grande legado. Hoje conhecemos a palavra de Deus através das cartas de Paulo, porque ele fez questão de deixar esse legado, essa luz que ele recebeu, esse nutriente que ele recebeu do Senhor, hoje é transmitido a mim e a você. E hoje milhões e milhões de pessoas se convertem e são edificadas a Deus por causa das palavras que Paulo deixou em suas cartas. E você? O que você deixará nesse mundo quando a sua senha for chamada? O que você vai deixar para que as pessoas lembrem de você? O Evangelho de Cristo foi o que Paulo deixou. E quais são os frutos que você vai deixar? Sabe, se você nunca parou para pensar nisso, sobre o seu legado, eu te convido a parar alguns instantes e refletir sobre isso. Entenda o seguinte: viver não é apenas desfrutar do presente. Nunca esqueça isso. Viver não é apenas desfrutar do presente. Viver é pensar no futuro e das pessoas que lá estarão. Viver é responsabilidade com o futuro. Se não tivermos isso, somos condenados à próxima geração. Condenamos a próxima geração.
Muitas pessoas hoje estão sofrendo com as consequências ruins de legados que deixaram, que não foram bons e que não foram bons frutos. Então pense nisso, porque uma das características de um cristão é deixar o legado nas próximas gerações. A vida de um girassol dura 1 ano, mas por causa de tanta luz que ele recebeu durante esse 1 ano, quando ele morre, o solo fica carregado de grandes nutrientes para os novos girassóis que vão surgir mais fortes, vão surgir mais inabaláveis, as raízes vão estar mais firmes. Pense nos seus filhos, pense na sua família, pense na sua igreja, pense nas pessoas que frequentam a sua igreja, pense nas pessoas que frequentam a sua casa. Não pense só em você, você não nasceu para isso. Entenda que você nasceu para os outros, você nasceu para servir os outros, você nasceu para viver pelos outros, você nasceu para amar os outros, você nasceu para deixar um legado para os outros. Nunca esqueça disso. O girassol nos ensina muito sobre isso. Por isso, lembre-se que a maior riqueza que deixaremos não é material, e sim valores, exemplos, princípios adquiridos pela luz que nos iluminou durante a nossa vida toda. É essa luz de Cristo que deve ser o maior legado que deixaremos para aqueles que virão depois de nós. Que assim como o girassol, possamos deixar coisas positivas para aqueles que virão depois de nós. Os girassóis ontem me ensinaram muito, muito. Por causa de uma capa de um livro que ontem eu mostrei para vocês, Deus me deu essa palavra. Por causa da criação dele, essa palavra surgiu. Não viva a sua vida distraído, observe. As coisas podem nos ensinar à luz da palavra. Esteja com seus olhos sensíveis focados no Senhor, com seus ouvidos sensíveis à sua voz, e aprenda no percurso da sua vida tudo aquilo que Deus tem para te ensinar. Então, através dos girassóis e da palavra de Deus, aprendemos que ser um cristão precisa ter algumas características, como dar bons frutos, adaptar a diversas mudanças da vida, se orientar sempre pela luz da palavra, amadurecer nos momentos da escuridão e deixar um legado para as próximas gerações. Esse é o devocional de hoje, essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês, que me abençoou tremendamente ontem, e eu tenho certeza que te abençoou também. Estude sobre os girassóis, leia sobre eles, junto com a palavra de Deus. Junto com a palavra de Deus. E você vai ver que incrível é a vida de um girassol. Apesar de ser um curto período de 1 ano. Mas tem muito a nos ensinar. E a palavra de Deus completa todo esse ensinamento, porque é dele que tem que ser o sustento de todas as coisas. Sabe, queridos, a gente sempre tem que ter o cuidado de quando alguma coisa fora da palavra nos chama a atenção, como foi ontem, que eu estava olhando a capa, vendo de novo a capa do Dia a Dia, o volume 1, e quando eu olhei os girassóis, eu falei, eu vou pesquisar sobre os girassóis. E eu comecei a pesquisar ontem sobre eles, mas eu falei assim, eu não posso falar deles se não for pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso filtro, a palavra de Deus é o crivo, a palavra de Deus é a base de todas as coisas. Mesmo que outras coisas externas, queridos, te chamem a atenção com ensinamentos valiosos,
nunca deixe de confrontar esses ensinamentos com a palavra de Deus. E foi o que eu fiz. Quando eu estudei sobre os girassóis, eu confrontei com a palavra de Deus. E louvado seja Deus, porque a palavra dele confirmou as características de um girassol, como as características de um homem e de uma mulher, temente ao Senhor e que vivem na sua presença. Que possamos ser que nem os girassóis, para ter uma vida focada na luz de Cristo. Amém? Que essa palavra te abençoe, que essa palavra te alimente. E vamos orar. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar mais ainda, porque já fomos abençoados pela sua palavra. Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no coração, para que essa palavra ecoe na nossa vida, e principalmente no dia de hoje. Amém? Vamos orar? Faça aí do seu lugar um altar, né? Como a gente sempre comenta, nós somos templo do Espírito Santo. E se somos templo do Espírito Santo, somos um altar vivo na sua presença. E o lugar que você está aí é santo, é sagrado, porque Deus está aí presente com você. E onde Deus está, o lugar se torna santo. Então vamos orar. Ore com fé, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por você e por tudo aquilo que Ele ainda fará. Amém? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença, continuamos na Tua presença. Estamos alegres hoje, felizes, porque esse é o dia que o Senhor fez. E como diz a Tua palavra, nele devemos nos alegrar. Estamos aqui com o nosso coração repleto, cheio da Tua palavra, que foi dita hoje. Obrigado por nos ensinar de uma forma tão simples, mas de uma forma tão profunda. Obrigado por nos fazer enxergar que uma criação sua, um girassol, tem neles características que precisamos ter na nossa vida como cristão, que precisamos realmente dar bons frutos, que precisamos nos adaptar às mudanças da vida, que precisamos nos orientar pela luz e que no momento da escuridão da vida podemos nos amadurecer mais e mais e que possamos deixar um legado positivo, um legado verdadeiro para as futuras gerações. Obrigado por nos ensinar de uma forma tão profunda, através de uma planta tão simples, que o Senhor mesmo criou. Obrigado. Obrigado porque uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida, nos traz de volta para o caminho correto. Obrigado, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo essa palavra possa produzir frutos em nós, frutos de entendimento, frutos de sabedoria, frutos de clareza, e que possamos pegar essa palavra e colocá-la em prática na nossa vida, porque assim é que a Tua palavra se torna vida em nós. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo, que esta palavra penetre o coração deles e que eles possam viver plenamente a luz de Cristo e emanar essa luz por onde eles passarem. Que ao olharem para eles possam ver o reflexo de Cristo. Ao olharem para eles possam entender que são pessoas diferentes, porque servem um Deus único e um Deus que tudo se faz novo, que tudo se transforma. Que eles possam ser a Bíblia que o mundo lê, por onde eles passarem, que eles possam irradiar a luz do Senhor. Abençoa, Pai, abençoa todos. Todas as áreas da vida deles possam ser alcançadas pela Tua voz, pela Tua palavra. Basta um toque Teu e tudo volta no seu devido lugar. Nos abençoa, Pai, abençoa a sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios. Que num dia como hoje, que é um dia de descanso, um feriado, eles possam estar no seio das suas famílias, desfrutando em comunhão, em paz, em harmonia, produzindo frutos do Espírito, que é o amor, que é a paciência, que é o domínio próprio, que é a bondade, que eles possam irradiar esses frutos e que eles possam ser reconhecidos
por esses frutos e entender ao olharem para eles que eles servem um Deus fiel, justo e extremamente misericordioso. Que eles possam ter o dia de hoje extremamente abençoado pelo Senhor. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Os abençoa com esta palavra, que esta palavra seja rema na vida deles, seja vida plena e que eles produzam frutos também para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia que está começando. Obrigado por esta manhã que estivemos e estamos na Tua presença. Que possamos continuar assim até o final do nosso dia, na Tua presença. E quando chegar a noite, que é um momento de escuridão, possamos estar cheios da Tua luz. Possamos nos amadurecer nela. Possamos nos fortalecer nela. Porque o dia seguinte virá. E o dia seguinte virá plenamente carregada com a Tua luz, que é a luz da Tua palavra e da Tua vida sobre nós. Por isso, Pai, nos abençoe em tudo, e dessa forma Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que o dia de vocês hoje seja um dia plenamente cheio da graça, do favor de Deus. Que bom ter vocês aqui. Foi muito bom esse momento que passamos juntos. E para quem chegou agora, fica aqui o meu bom dia, que Deus os abençoe. E essa live, ela vai ficar gravada no meu Instagram, no meu perfil. Assista. Foi uma palavra muito poderosa que Deus me deu, uma palavra muito simples, mas uma palavra muito verdadeira e profunda, que aprendemos através de uma simples planta chamada girassol. Assista, compartilhe, vamos espalhar o Evangelho. Pessoas precisam de uma palavra de esperança. Amém? Continuamos o nosso desafio da leitura do livro de Salmos. Hoje vamos ler o Salmo 44, Salmo 44, e vamos continuar lendo, sendo alicerçado por essa luz da palavra. Amém? Que Deus os abençoe, um ótimo feriado, curtam a família de vocês, curtam o momento que Deus está proporcionando para vocês, continue com as suas raízes firmes na fé, que assim vocês viverão de forma inabalável, independente das circunstâncias da vida. Amém? Que Deus os abençoe e, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Que Deus os abençoe e até amanhã.